Graça e paz, boa noite. Você que já está conosco, bem-vinda. Vamos iniciar dentro de mais alguns minutos a nossa escola bíblica, nosso estudo da palavra. Bom ter você aqui. Aleluia. Você ainda tem tempo. Se quiser convidar alguns outros amigos para estar conosco, compartilhar desta palavra, curtir esse tempo que nós vamos estar na live. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Daqui a pouco eu vou visualizar quem já está conosco. Aleluia. Amém. Graças a Deus pela sua vida que está aqui conosco. Vamos iniciar a nossa escola bíblica desta noite, orando ao Senhor. Que você possa se colocar diante do Senhor agora, fazendo uma oração junto comigo, agradecendo a Deus pela sua vida, pelo momento de estar aqui, pela permissão do nosso Deus de estarmos juntos. Amém? Graças a Deus. Baixe a sua cabeça, oremos ao Senhor neste momento. Deus poderoso, Deus bondoso, nós te agradecemos, ó Pai, por este tempo, te agradecemos, ó Pai, pelo seu cuidado para conosco. Obrigada porque o seu amor é infinito sobre as nossas vidas, é um amor de Pai, é um amor que cuida, é um amor que sustenta a cada dia, é um amor que nos restaura em todo o tempo. Em nome de Jesus, estamos iniciando mais essa escola bíblica. Pedimos, Espírito Santo, esteja à frente, na condução, na direção de tudo aquilo que falarmos aqui. Traz as pessoas para estarem juntos, ouvindo, compartilhando. Abre, Senhor, o entendimento de cada um, para que juntos possamos refletir e alimentarmos da sua palavra. Assim eu agradeço no nome precioso do Senhor. Amém. Amém, queridos. Bem-vindo, Luiz Menon, aqui conosco. Pai da Helena, também Miriam Teixeira conosco, bem-vinda. Graças a Deus pela vida de vocês. Hoje nós vamos falar de um tema assim muito agradável. Nós vamos falar da criança. Tô vendo que já tem pai aqui, o Luiz, que é pai da Helena, mas é um assunto assim bem interessante.
como é que a criança é vista dentro das igrejas, como é que ela é recebida, como é que ela é cuidada dentro da igreja. E o tema dessa ministração é a criança no foco do reino, desafios. Vamos falar um pouquinho da visão do Senhor Jesus para com a criança. E o que é que ele nos ensina quando ele se refere a termos um comportamento como o da criança. Eu quero citar aqui o texto de Marcos 10, capítulo 14, que diz, Marcos 10, 14, diz o seguinte, quando Jesus viu isso, ficou indignado. Ele lhes disse, deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. A palavra de Deus aqui nos ensina que a criança, ela precisa de carinho, ela precisa de atenção, ela precisa de alguém que cuide dela. Mas o mais importante é que Jesus faz algumas referências aqui que nós precisamos pensar, nós precisamos ter atitude da criança, no sentido de pureza, de transparência, porque a criança ela é transparente. A criança, se você der algo para ela comer e ela não gostar e você perguntar, gostou? Se ela não gostou, ela vai dizer não, não gostei. Por quê? Porque é assim que a criança é. Ela é muito transparente, ela é muito autêntica, ela fala aquilo que ela pensa. Mas o que é que Jesus está querendo nos dizer com esse texto de Marcos 10? Que a criança é pura, a criança é inocente, ela tem pureza de coração. É uma pena que quando a gente cresce, esses comportamentos, esses valores, muitos vão ficando pelo caminho, né? Triste, mas infelizmente é isso. A gente aprende, a gente se comporta como criança numa fase da vida, mas Jesus insiste para que nós tenhamos o pensamento da criança, a inocência da criança, a transparência da criança, e que esse tipo de comportamento possa nos acompanhar no decorrer das nossas vidas, porque na realidade era isso que ele procurava ensinar aos seus discípulos. E aqui nesse texto nós vamos ver ainda um pouco mais sobre isso na frente, no decorrer da nossa lição. Saudando aqui, bem-vindo José Demércio, amém, muito bem-vindo aqui conosco. É o vovô, né, da Helena, se eu não estou enganado, vovô da Helena ou vovô do Gabriel? Agora eu fiquei em dúvida, mas até onde eu sei é o vovô do Gabriel e do Felipe, isso eu tenho certeza. E Sueli Menon, que está aqui conosco, a Sueli é a vovó, isso eu sei, glória a Deus. É que é a família que eu ainda não estou muito familiarizada, mas bom ter vocês aqui. A Laíde aqui conosco também, bem-vinda, paz. Vamos prosseguir, a Maria Silvânia, que também está aqui conosco, minha aluna, bem-vinda Maria. Vamos então para o texto de 2 Reis 5, 2 a 4, que diz... Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. E Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Tem ainda um outro texto que também nós vamos comentar, que é Marcos 9, 35 a 37, que diz, assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse, se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhes, quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Então, uma palavra assim poderosa hoje, profunda sobre a criança, uma reflexão muito grande da preocupação de Jesus lá atrás, quando já nos deixou essa palavra.
com o comportamento nosso quando nós nos tornamos adultos. Porque nós vamos perdendo a sensibilidade, porque nós vamos perdendo a autenticidade, o caráter, que na realidade muitas vezes o nosso caráter ele vai sendo envolvido por lixo, nós vamos perdendo valores na nossa vida e Jesus insiste para que possamos agir como criança. Então, que delícia se nós pudéssemos voltar a ter atitude de criança. Atitude de criança que eu digo aqui na inocência, na pureza, na transparência. Bem-vindo também, irmão José, aqui conosco, irmã Elvira, Henrique Coradini. Que bom ter você aqui, bem-vindo também, viu, querido? Você, a Gia, a Isabelle, grande beijo no coração. Vamos então iniciar a nossa lição. Quando pensamos no ministério infantil, que é o assunto que nós vamos falar hoje, da criança dentro da igreja. Como é que ela é recebida, como é que ela é cuidada, como é que nós designamos um local e um tempo para poder ministrar sobre a vida das nossas crianças. E quando nós pensamos no ministério infantil, a nossa preocupação é com a idade das crianças. E isso não é ruim, com certeza é importante. Por quê? Porque a criança, ela acaba tendo que ser atendida numa linguagem dentro da faixa etária dela, para que ela possa corresponder àquilo que ela está ouvindo, para que haja uma interação entre a criança e o professor, entre a criança e aquele que está trazendo a palavra no culto, na sala das crianças. Então, nós precisamos falar a linguagem da criança. Para isso, é importante que ela esteja numa sala adaptada à sua idade. Amém? Mas aqui, nós precisamos parar para pensar na criança como um foco do reino. Qual a importância de investir na criança pensando como reino de Deus? A gente vê que a escola investe na criança com o ensino, com a formação educacional, os pais precisam investir, têm buscado investir na criança com a educação dentro da família, mas muito mais que isso, é a criança dentro da igreja. Como a igreja cuida dessa criança, como essa criança é suprida dentro da igreja. Nós vamos ampliar aqui a nossa visão com uma atenção voltada para o evangelismo. Quando nós falamos de evangelizar, é o quê? É falar de Jesus para as pessoas. E nós, sempre que falamos de evangelismo, pensamos em evangelizar as pessoas como um todo, mas normalmente nós não pensamos em evangelizar a criança. E precisamos pensar na criança como parte desse trabalho de evangelismo no reino de Deus. Porque essa criança vai crescer. Essa criança será um adulto amanhã. Então, nós temos que nos preocuparmos com ela agora e investirmos na vida dela agora, com o evangelismo, com o cuidado sobre ela, com o crescimento físico, mas principalmente também com o crescimento espiritual dessa criança, com o crescimento emocional dessa criança. Como será? Vai acontecer à medida que há um investimento na vida dela. Amém? Bem-vinda também Neuza Valim aqui conosco. Boa noite, minha amada. Bem-vinda. Todos os ministérios da igreja local, eles são importantes, mas às vezes eles deixam a desejar quando eles se dirigem ao ministério infantil. Existem igrejas que se preocupam muito em arrumar a igreja para receber os adultos, em sala disso, sala daquilo lá, e dividir a igreja, mas não foca muito no ministério infantil. E nós precisamos focar também e especialmente no ministério infantil. A sala das crianças não pode ser um depósito de crianças, onde a criança é colocada ali para ela não atrapalhar dentro da igreja, onde a criança é deixada ali para deixar os pais quietos, para eles conseguirem aprender a palavra, ou onde a criança fica dentro dessa sala para não incomodar com o barulho dentro da igreja. Existe muito isso, infelizmente, hoje.
Na maioria das vezes, os pais fazem parte da igreja, são membrados da igreja. Então, às vezes, a igreja não se preocupa muito com a criança, porque se o pai é membro, automaticamente o pai vai trazer os filhos. Então, a igreja não precisa se preocupar muito com a criança. Isso não é correto, isso não é bênção. Elas certamente têm que vir com o pai e vêm com o pai enquanto são crianças, até uma certa idade. Mas quando elas começam a entrar na fase de adolescência, jovens, ela começa já a fazer as suas escolhas. E será que essas crianças que não têm uma identidade dentro da igreja, será que essas crianças que não têm ali um local onde ela se identifica, que ela se sente bem, que ela se sente acolhida, que ela se sente num ambiente onde ela consegue aprender de uma forma agradável? Será que essa criança amanhã permanecerá dentro da igreja? Quando adulto, será que ela permanecerá ali no reino, no corpo de Cristo, junto do corpo de Cristo? É algo para nos preocuparmos, certamente, porque muitas vão para a igreja forçadas pelos pais, tem que sentar, tem que ficar calada, o tempo todo tem que ficar sentado ao lado dos pais, o culto todo, não pode dar um pio, às vezes até o pastor chama atenção se fizer barulho, ou os pais ficam bravos, mas ela tem que ficar ali, não tem para onde ela ir. Então, certamente essa criança não tem prazer em estar na igreja, em estar na casa do Senhor. Ela não tem alegria em estar na casa do Senhor. E quantas dessas crianças que hoje são adultas e que saíram da igreja, que não viam a hora de ter voz ativa para decidir: eu não vou mais, eu não quero mais. Quer ir, vai você, eu não vou mais. E essas crianças hoje estão fora da casa do Senhor, porque não encontraram ali cuidado, não encontraram ali abrigo, não encontraram ali proteção, não encontraram ali um lugar agradável, onde ela sentisse prazer de estar. Ir à casa do Senhor precisa despertar em nós prazer. Nós não podemos ir ali com uma obrigação. Nós temos, até porque nós vamos ali para cultuar ao Senhor, para fazer um culto de adoração ao Senhor. Às vezes as pessoas pensam que vão para a igreja para pedir coisas para o Senhor, mas nós vamos à igreja para cultuar a Ele. Isso é diferente. Eu não posso me esquecer disso. Eu vou para a casa do meu Pai para cultuar a Ele. Lá é a casa dele, amém? Então eu vou para lá para cultuar a Deus. E esse texto, na realidade, essa lição, né? A criança no foco do reino e os desafios, é onde nós vamos procurar entender que precisamos olhar para a criança, ouvir a criança, evangelizar e entender a criança. Evangelizar, entender, ouvir essa criança. Por quê? Porque isso representa envolvimento no reino, representa dedicação nossa como igreja no reino de Deus, também através das crianças. E o ponto 1 que eu quero citar então: olhar, ouvir e ensinar as crianças. O texto inspirativo, que agora a gente vai falar um pouco sobre ele, que está lá em 2 Reis 5, 3, que eu vou ler novamente para você, 2 Reis 5, 3, que diz o seguinte: ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Bem, aqui nesse texto, nós vemos que essa menina ela foi levantada de um modo especial. E a Síria e Israel, na realidade a Síria se localizava no nordeste de Israel, mas eles tinham poucos contatos amigáveis. Eles não eram muito amigos, apesar de vizinhos, não eram muito amigos. Não se relacionavam bem, cada um no seu quadrado, né? E os israelitas, muitas vezes, eles eram levados cativos para a Síria. Eles, através de um combate, de uma guerra, e a Síria vencia e tomava os israelitas e levava cativo.
nesses ataques. E essa escrava de Naamã foi uma dessas pessoas, dessas crianças que foi levada cativa. A Bíblia não cita o nome dela, mas era uma menina de Israel e que foi sequestrada, tirada da sua cidade, do seu povo, da sua família e levada. Essa menina foi levada, essa israelita, sendo de Israel, né? No entanto, através dessa menina, veio, através dela, através da missão que ela executou quando foi levada da sua família, do seu povo, para uma região diferente, onde ela foi trabalhar como escrava na casa de Naamã. Mas o Senhor a levantou ali com uma missão, com uma determinada missão. E importante nós vemos aqui que através dessa menina israelita veio a esperança para aquele general de se curar da lepra. E aqui a gente pode pensar um pouco assim, mas como? Ela era uma criança, ela era uma escrava, ela não tinha entendimento. Bem-vinda, Eliane Gozzi, que prazer, minha aluna também aqui. Bom ter você, viu, querida? Um beijo. Então aqui nós vemos que ela era uma simples escrava na casa de Naamã. Ela atuava ali nos trabalhos domésticos, mas Deus a colocou ali com um propósito. E ela foi fiel. E ela se dispôs a deixar o Senhor usar a vida dela. E através da vida dela é que Naamã foi curado. E às vezes nós pensamos assim, Deus está me colocando aqui, mas não é aqui que eu quero ficar. Ou Deus está me colocando aqui, mas eu não tenho capacidade para fazer alguma coisa diante dessa situação. E eu quero te perguntar, onde Deus te colocou? Onde Deus te estabeleceu? Não importa. Não importa em que função. Não importa em que cargo você está ali. Importa que Deus te colocou ali. E se Ele te colocou ali, porque tem um porquê em relação a isso. Tem um propósito de Deus ali. E Deus deseja usar a sua vida onde Ele te plantou, onde Ele te colocou. Busque oportunidades de falar de Jesus para as pessoas. Imagina essa escrava, talvez ali as oportunidades fossem poucas. Talvez ela não pudesse nem abrir muita boca no meio da família. Ela era só uma escrava, num trabalho diário, num trabalho árduo, mas todas as oportunidades que ela tinha, ela abria a sua boca e falava. Ela abria a sua boca e se colocava com a palavra de Deus ali. Então, o texto inspirativo, ele relata a história dessa escrava que servia a mulher de Naamã. E o testemunho dessa menina fez muita diferença na vida de Naamã, muita diferença. A coragem que ela teve de abrir a sua boca, como está lá no texto de 2 Reis 5:3, que diz: se o meu Senhor procurasse o profeta, ele o curaria da lepra. Então, olha o recado que ela deu através da sua ama, da sua líder ali dentro da casa, né? Daquela que cuidava, da patroa, da responsável por ela. Então, ela deu esse recado a ela. Olha o recado que ela deu. Se o meu Senhor procurasse o profeta, ele o curaria. Poxa, Naamã ouviu uma situação dessa, ouviu uma mensagem dessa, aquilo balançou, porque a situação dele de lepra, na realidade, ele já estava sem esperança de cura, sem nenhuma alternativa para se ver curado ali. O nosso coração, ele se alegra com esse relato da coragem dessa menina, porque com certeza essa menina, ela foi ensinada sobre o poder de Deus. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, na minha, na sua. Wanda Duarte, também bem-vinda conosco, querida. Então, a Bíblia fala que é o poder de Deus que se aperfeiçoa em nós. E com certeza essa menina já havia sido ensinada sobre o poder de Deus, o milagre que Deus pode operar, o agir de Deus.
E isso nos chama atenção, porque aquela menina, uma simples escrava, que abriu a sua boca e ela foi ouvida. E às vezes a gente se cala, porque entende que na nossa função, no lugar onde nós estamos, nós não somos ninguém. Nem vou perder tempo de falar, porque aquela pessoa não vai me ouvir, não vai me dar atenção. E nós nos esquecemos de quem está nos mandando abrir a boca. Aquele que nos enche com palavras, que nos enche com unção, que nos capacita. E se ele manda fazer, eu tenho que simplesmente obedecer. Por quê? Porque ele é Senhor sobre as nossas vidas. E aquela menina falou e ela foi ouvida. E às vezes a gente entende que nós somos tão pequenos que ninguém vai dar crédito para a nossa fala. E isso não é verdade. Assim como ela, Deus quer levantar crianças para testemunhar do amor dele. E outras crianças serão curadas através desse amor. Outras vidas serão alcançadas. Então, nós precisamos ensinar criança para que ela influencie a outras crianças. A criança precisa conhecer a Jesus, conhecer a palavra do Senhor, para que ela possa semear essa palavra, para que ela possa ser também um ganhador de almas. A criança precisa também ser influenciadora, mas para isso ela precisa ser influenciada por nós. O outro texto citado nesta lição, que está lá em Marcos 9, 35 a 37, eu vou ler também para você, Marcos 9, 35 a 37, que diz: assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: se alguém disser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo. E mais, quem me recebe não está recebendo apenas a mim, mas também aquele que me enviou. Então aqui o Senhor dizendo aos seus discípulos que eles deveriam receber bem as crianças, porque as crianças eram vistas ali como alguém de segunda classe, como alguém que se pensavam depois. Só um minutinho que eu tô assim com muito calor. Amém. Então a criança era alguém que não tinha muita atenção do adulto, não se voltavam muito para ela, não se preocupavam muito com ela. E Jesus estava ensinando ali aos seus discípulos o valor da criança no reino de Deus, a importância que a vida da criança tem. Precisamos não só tratá-las bem, mas falar de Jesus para ela, ensinar o amor de Deus. E isso não tem como ensinar se eu não viver esse amor. Eu preciso viver o amor de Deus. A criança precisa ver nos pais, a criança precisa ver nos líderes, a criança precisa ver nos adultos a prática do amor de Deus, como viver o amor de Deus. Isso é muito precioso, esses valores que nós precisamos inculcar nas nossas crianças. E às vezes nós não estamos muito ligados nisso dentro do reino de Deus. A humildade que Jesus ensinou é exemplo que precisa arder em nossos corações. As crianças são os que levam o amor de Deus aos pais. Quer ver um exemplo muito simples da criança? Às vezes a criança, ela é disciplinada pelos pais, leva às vezes umas varadas e de repente passa 10 minutos, ela parou de chorar, acabou. Você chama, ela vem de volta, você abraça, ela tá ali perto, e aí você percebe, puxa, mas eu acabei de disciplinar ela agora e ela não tá brava e ela não guarda rancor. Não, porque a criança tem um coração transparente, a criança tem um coração puro. Passou, acabou. Não é igual a gente que acaba separando algumas pessoas na nossa vida, guardando algumas pessoas com reservas no nosso coração, separando ali numa listinha, guardando num quartinho onde a gente não permite que ninguém entre, que ninguém toque, que ninguém mexa.
porque são pessoas que nos feriram, são pessoas que nos prejudicaram, são pessoas que têm nos magoado. A criança não. A criança é pura, ela não se preocupa com mágoas, com ressentimento. Isso não faz parte do contexto de vida dessas crianças. Então, as crianças, elas são aquelas que levam o amor de Deus aos pais. Para que isso aconteça, nós, os adultos, precisamos dispensar tempo para ensinar as nossas crianças, olhar para elas, olhar mesmo, ouvi-las, dar atenção, porque hoje a maioria dos pais não pagam mais, não perdem, ou melhor, não ganham, né? Não deixam os seus afazeres para dar atenção para as crianças, principalmente se tiver no celular. A criança fala e o pai, quando responde continuando no celular, não dirige o olhar, não baixa para estar à altura da criança, para poder olhar nos olhos da criança. Então, tudo isso é muito precioso, o valor que nós damos à criança, a atenção que nós damos em olhar para ela, em falar olhando para ela, ouvindo a ela, ensinando a ela. Dar exemplos de valores espirituais e morais, de caráter. Há perguntas a serem feitas. Temos feito a nossa parte e dedicado a nossa convivência familiar, a participação nos cultos, as atividades da igreja? Vamos com os nossos filhos aos cultos ou mandamos eles irem? Vamos às escolas bíblicas, onde as crianças e os adultos têm oportunidade de estudarem a palavra? Ou nós indicamos para as crianças que vão para a igreja, para a escola bíblica? Hoje nós estamos com a escola bíblica ainda na live, porque nós ainda estamos restritos com a presença na igreja. Mas tem muitos pais que são assim. Eu já contei aqui de pais de alunos que diziam para mim, eu já falei para ele que ele tem que ir para a igreja com a senhora. E eu dizia, mas por que ele? Por que não nós? Por que vocês não vão como família? Então a criança precisa entender que se é tão bom assim estar na igreja, se é tão prazeroso assim buscar a Jesus, por que você não busca? Por que ela não vê isso na sua vida? Então o nosso testemunho é influenciador na vida das nossas crianças. Se nós desejamos ter adultos influenciadores, nós temos que influenciar essas crianças hoje, para que elas comecem a trabalhar pelo reino de Deus e que elas amadureçam na fé. Que o nosso coração responda a isso. Quantas vezes temos visto crianças pequeninas, filhas de cristãos, de dentro da igreja, que vai sozinha para a escola bíblica? Os pais não vão. Acreditamos que o ensino e o cuidado da criança seja o grande desafio dos pais e da igreja na atualidade. Porque hoje existem pais assim, que entendem que a escola que tem que cuidar do filho deles, que a igreja que tem que cuidar do filho deles espiritualmente. E eles, muito simples assim, né? A gente coloca um filho no mundo, entrega para a escola tem que formar esse filho, esquecendo dos nossos valores familiares como pais, que a escola vai trazer para a criança a formação intelectual dela. E nós precisamos, como pais, formar o caráter dessa criança. E a igreja é o lugar onde ela vai amadurecendo espiritualmente. Então, nós precisamos acompanhar os nossos filhos na vida dele, na caminhada dele na escola, na caminhada dele dentro da igreja, na caminhada dele na fé, com as nossas vidas. Acreditamos que esse ensino e cuidado das crianças seja o grande desafio hoje. Elas precisam ser discipuladas, vistas, ouvidas e precisam ter exemplos a seguir. Exemplos a seguir. Você tem sido exemplo aos seus filhos? Você tem sido exemplo às crianças como um todo, dentro da igreja onde você frequenta, junto aos seus netos, sobrinhos, aos seus familiares, com as crianças da rua dos seus vizinhos, com aqueles pequeninos com quem você convive? Você tem sido exemplo para essas crianças?
Ponto 2. A evangelização de crianças, um grande desafio. Crianças, seremos terrenos férteis, crianças são terrenos férteis e frutíferos, pois elas ouvem e aceitam a palavra de Deus. A criança se submete à palavra de Deus com facilidade. É fácil de cativar a criança, é fácil de mover o coração da criança através da palavra, de um cântico, de uma oração, de uma lição. Bem-vinda, Emilene, aqui conosco. Deus abençoe, minha amada. A igreja precisa investir e incentivar esse ministério, pensando no amanhã, pensando no futuro. E principalmente lembrando que quando as crianças são educadas com princípios bíblicos e ensinadas na palavra, certamente elas se habituarão com aquela forma de viver. Diante de uma dificuldade, ela sabe a quem recorrer, ela sabe que ela pode orar, que Deus vai ouvir a sua oração, que ela tem essa intimidade de falar com Deus e ela precisa usar desse ensino que você tem dado a ela. Pai, professor de escola bíblica, líder, família como um todo. Torna-se até uma rotina na vida da criança essa participação. No entanto, as crianças que estão conhecendo o Evangelho precisam ser acolhidas. Aquelas crianças que estão chegando, que estão começando a conhecer a palavra de Deus, elas precisam ser acolhidas. Elas precisam ser acolhidas pelas outras crianças na turminha, naquela sala. Ela precisa ser bem recebida, também pelo professor. Ela precisa se sentir ali à vontade, se sentir ali acolhida. E para isso nós precisamos trabalhar com as crianças que já são da igreja. Como receber um amiguinho, como você fala com ele, bem-vindo, é bom ter você aqui. Então nós precisamos ensinar isso às crianças, porque existem crianças que trazem esses valores também de casa e quando chegam na salinha, recebem um amiguinho, não querem que o amigo sente junto, não dá oportunidade para o amigo de falar, então ela começa a trazer de casa uma bagagem que não é bênção. Então nós precisamos ensinar aos nossos filhos servir. Eles precisam aprender a servir. Primeiro ser servo. Primeiro ser servo. Atender a necessidade do outro. Pensar primeiro no outro. Evangelizar crianças. É fazer um trabalho preventivo, voltado ao desenvolvimento infantil, focado na transformação do ser humano. É um trabalho em equipe. Eu preciso pensar na criança como um adulto amanhã. Se eu não cuidar da mente dessa criança agora, se eu não cuidar do que essa criança vê agora, de como ela está atuando como parte no reino de Deus, de como a palavra de Deus tem chegado até ela nesse tempo, como é que essa criança vai ser amanhã como adulto? Qual vai ser o papel dela como adulto? Então, eu preciso investir na criança hoje, porque ela vai ser um adulto acolhedor, facilitador. Ela vai ser um adulto que envolve, que ganha almas, que está junto, que gosta e que perde, que na realidade não perde, mas que gasta do seu tempo designando um momento especial para falar do amor de Deus. Então, é dentro do Ministério Infantil na igreja. É preciso que as pessoas se envolvam, participem, que hajam ali pessoas compromissadas com o Ministério Infantil, capacitadas, preparadas na área pedagógica, com conhecimento da palavra de Deus, que não pega a primeira revistinha e vai lá para a salinha e dá uma lição sem nenhum preparo, mas é aquela que leva para casa, que prepara o seu material, que prepara a sua aula, que ora em relação às crianças, que acompanha as crianças. Existem pessoas que pensam que é somente preparar um cultinho, pegar uma revistinha, pegar uma lição e entregar ali, às vezes só xerocada, a criança faz, acabou a aula, pronto. Não, a criança precisa ser acompanhada, ela precisa ouvir a palavra de Deus, ela precisa acompanhar
a leitura da palavra de Deus e a necessidade de planejamento, visão, dedicação. É preciso entender que a missão é preciosa e muito importante, de muito valor, o ensino às crianças. É preciso entender que é descer e ficar à altura da criança. Às vezes existem professores que se posicionam dentro das salas na igreja como superior à criança, como alguém que sabe tudo, que tem a verdade sempre, que é perfeito. Então, isso são valores que não acrescentam a vida da criança, que não agrega, que não é bênção para a vida dela. Nós precisamos amar e receber bem as crianças. E 2020, na nossa convenção, é o ano da multiplicação. Não é somente o tema, mas é chamado evangelização vezes discipulado. É igual a multiplicação. Eu evangelizo a criança, eu falo do amor de Deus para ela e eu cuido dessa criança na fé, da caminhada dela na fé, que é o discipulado, e tudo isso me traz como resultado a multiplicação, o crescimento, essa criança trazendo outras crianças, essa criança gerando outras vidas na fé, no reino de Deus. Como igreja, temos feito o que Jesus ordenou? Deixai vir a mim as crianças. Ou temos deixado este assunto em segundo, terceiro plano? Terceiro e último ponto que eu quero citar. Entender o que a criança representa no reino. Será que você consegue identificar o papel da criança no reino de Deus? Será que é menor do que o nosso porque ela é menor? Não. A criança é uma vida que o Senhor sonhou como cada um de nós, que Ele planejou, que Ele permitiu, que Ele trouxe com uma estratégia, com uma missão também. Ela, desde quando nasce, ela tem uma caminhada aqui, uma caminhada na fé. Então, a criança hoje é o adulto amanhã e eu não posso me esquecer disso. As crianças são as herdeiras do reino. Em Marcos 9 diz isso. Quando paramos para analisar o quanto uma criança é inocente, entendemos melhor o que Jesus disse aos seus discípulos sobre recebê-los com humildade. Jesus é o nosso maior exemplo de humildade, sempre foi. Ele é a nossa referência de vida, é a nossa referência de doação, de cuidado com o outro. Certa vez, eu li uma história, eu não mencionei aqui, mas a pastora que trouxe essa lição é uma bênção, a pastora Lúcia Vargas, uma serva de Deus lá do Paraná, e ela quer compartilhar aqui uma pequena história de dois garotos, dois pequenos colegas de escola. E um era filho de um médico e o outro filho de um entregador de pizza. O filho do médico disse que gostaria que o pai arrumasse uma vaga de entregador de pizza para ele. Por quê? Porque o coleguinha sempre dizia assim, que o pai todos os dias trazia uma pizza para casa. Então, olha lá, o filho de um médico dizendo que gostaria muito que o pai fosse um entregador de pizza, que fosse essa a profissão dele. Porque o amiguinho disse que o pai é entregador de pizza, que todo dia ele traz uma pizza para casa. E essa pequena história nos mostra quanto a criança ela é sincera, ela é inocente. A criança não tem foco na posição social. Nós é que fazemos isso na cabeça da criança. Muitas vezes, eu não sei se você já viu, mas eu já, infelizmente, vi crianças humilhando a outras por diferença social, por diferença de cor de pele. Eu vi criança tratando a outra de um modo inferior, porque ela tem uma condição financeira inferior à dela, porque ela tem outra cor de pele. E aí eu digo para você, a criança aprendeu isso onde? Com quem? Essa criança viu alguém como exemplo. Essa criança aprendeu com alguém. E normalmente isso se aprende com os pais. E eu já me deparei com isso. Confesso para vocês que eu fiquei muito triste.
Porque às vezes a gente fala como adulto que nós não podemos ser assim, mas nós somos muitas vezes assim, e os nossos filhos veem isso, a diferença de crianças que estão na escola e não querem se sentar perto do outro porque a condição dela é inferior, porque ela se veste de uma forma mais simples, o seu calçado é mais simples, porque ela não tem um estojo tão caro, o material escolar dela não é um material no nível da outra, com preços mais altos, de marca, como a gente vê muitas vezes aí, os lápis de cor hoje, as canetinhas, as coleções de canetinhas que as crianças que têm mais condição têm e aquelas que têm menos não têm. E aí o que acontece? A criança, ela precisa ser trabalhada em casa, a ser humilde, a ser simples, aprender a compartilhar do que ela tem, às vezes até um pedaço do lanche, às vezes até levar um lanche a mais para compartilhar com um colega. Nós precisamos ensinar isso às nossas crianças. Trabalhar a humildade no coração de cada uma delas. Porque a criança ela não foca em condição social, no carro que a outra tem, na posição que ela tem, no material que é caro. Nós é que muitas vezes trazemos isso para o coração da nossa criança e contaminamos as nossas crianças. Satanás tem enganado, mentindo sobre os valores das pessoas, dizendo que elas valem o quanto elas possuem em bens. Isso eu acabei de falar agora, porque o adulto ele foca muito nisso, infelizmente. No carro que a pessoa tem, na condição financeira, na roupa que ela usa, se é de marca, se é roupa comprada numa loja popular, numa loja mais simples. E isso, hoje nós vemos através da sociedade esse tipo de prática. E é o que Satanás quer, mostrar que as pessoas só têm valor dentro da sociedade se ela tiver dinheiro. E nós não podemos ser enganados pelo inimigo através disso. Não é isso que é importante nas pessoas, mas é o amor que ela tem no coração, é o caráter dela, é a humildade, é a simplicidade, é a transparência. Por quê? Porque existem pessoas que têm um padrão de vida muito alto, mas o caráter completamente desaprovado, mente, rouba, engana. De que adianta ter tudo isso? A igreja precisa, em nome do Senhor Jesus, se levantar contra essas artimanhas e reafirmar o valor incalculável de cada vida. O sangue de Jesus sobre cada vida é muito precioso. Nós não podemos nos esquecer disso. Não é posição social, é uma vida. Não importa qual seja ela é tão importante quanto a sua. Aquele que tem um padrão de vida melhor é tão importante quanto o que não tem. Ou o contrário, aquele que não tem é tão importante quanto o que tem. A criança no foco do reino precisa de cuidados, de orientação, de direção. Ela tem sonhos e perspectivas de vida. E nós precisamos levar as nossas crianças a sonhar de fato, a desejar ser alguém amanhã, a saber que ela precisa se esforçar para conquistar esses sonhos e que ela precisa ser ensinada que eu preciso galgar a cada dia um degrau para alcançar os meus sonhos, sempre com muita dignidade, com muita honestidade, sem trapaça, sem querer o que é do outro para a minha vida. Então é importante nós mostrarmos para as crianças os valores. Permitam-se compartilhar um pequeno testemunho. Pastora, compartilhando conosco agora um pequeno testemunho, pastora Lúcia. Certa vez eles estavam numa IBF, numa escola bíblica de férias, são aquelas escolas bíblicas realizadas no período de férias, onde as crianças estão em casa, estão sem aula, e eles estavam realizando na igreja uma escola bíblica de férias. Bem-vinda também a Deusa, minha amada, aqui conosco. Bom ter você, querida. Saudades, viu? Então, eles estavam numa escola bíblica de férias e estavam vendo aí na escola bíblica uma ministração sobre os sonhos de José.
E de repente, duas crianças, um casal de criança, levantou a mão e disse: eu quero falar, eu tenho um sonho. E aí o outro, eu também, eu tenho um sonho, eu preciso falar que sonho é. E aí a pessoa que estava dirigindo a escola bíblica perguntou: qual é o seu sonho? E essa criança disse: eu sonho ser pastor. E aí a igreja ali, a equipe que estava ali, abençoou em nome de Jesus, amém. Nós abençoamos esses sonhos de vocês, orou pelas crianças e foi um momento muito especial. E hoje nós não vemos muitas pessoas muito focadas nisso, não simplesmente em ser pastor. Claro que isso é um chamado, mas daquele que planta a palavra, que semeia as boas novas no coração das pessoas, que é um evangelista, que é um mestre, aquele que cuida em abordar a pessoa para falar de Jesus. Então, a importância de tudo isso na vida das pessoas. E aquelas crianças entenderam que elas podiam ir além. Glória a Deus por isso. No mundo com tantas carreiras de sucesso, tanta gente querendo ser isso ou aquilo, estudar para isso ou para aquilo, e de repente essas crianças testemunhando que elas desejavam ser testemunho de Jesus, testemunhar Jesus, levantar pessoas a conhecer, levar pessoas a conhecer a palavra de Deus e continuar no trabalho, na obra de Deus, no ministério, como obreiro. Por quê? Porque nós sabemos que a seara é grande. O ministério pastoral é um ministério realmente que você precisa ter esse chamado, mas é um ministério que você precisa fazer com amor, porque você tem responsabilidade sobre ele. Você vai ser cobrado por cada atitude sua ali, pensando na vida do outro, no cuidado para com o outro, no amor, no estar preocupado com o outro, focado no outro. E que bom ouvir isso, né? Dos pequeninos. As ações orientadas pelo Espírito Santo trarão resultados. Vidas e comunidades serão restauradas. Deus nos criou com um projeto: sermos participantes do reino, cooperadores dele. Jesus já executou o plano de salvação e precisamos anunciar esse plano. Jesus é o caminho. Bem-vinda também, Raquel, aqui conosco. Saudade de vocês. Jesus é o caminho. Jesus já anunciou o plano de salvação. E nós precisamos ser multiplicadores desse plano. Apresentar esse plano às pessoas. Vidas serão resgatadas das trevas para a luz. Nós precisamos levar a luz até as pessoas. E para isso eu preciso ser luz. A Bíblia diz que nós devemos ser sal e luz. Então, eu preciso ser luz para levar essa luz até o outro. As pessoas precisam ver Jesus em mim, naquilo que eu faço, nas minhas atitudes. Vamos focar no reino? O que podemos fazer, pais, líderes, pastores, para que a próxima geração tenha comportamentos diferentes e sejam corrigidos os erros que estamos cometendo hoje? Como igreja, como pai, como pastor, como líder, o que é que nós precisamos fazer? Mudar as nossas práticas, pensar que a sala das crianças não é um depósito de crianças, mas é um lugar onde tem harmonia, onde tem uma direção do Espírito Santo, onde a criança é ministrada, ela aprende a palavra, ela canta ali louvores ao Senhor, ela aprende a conviver ali com os seus colegas em comunhão, ela conhece a Jesus de fato, inicia a sua caminhada na fé, também e especialmente na sala das crianças, nos cultos das crianças, na escola bíblica, na sala infantil. E para concluir esta lição, nós pedimos permissão para apontar algumas sugestões aqui sobre o Ministério Infantil. Que você ouça isso com atenção, que isso possa despertar o seu coração com os seus filhos, se eles não têm frequentado a igreja, frequentado uma escola bíblica, frequentado uma sala de educação infantil lá na igreja.
Então, que isso possa preocupar você, incomodar o seu coração agora. O primeiro, ame e valorize as crianças. Então, que atenção você tem dado às crianças, aos seus filhos, aos seus netos, aos filhos dos seus irmãos ali da igreja, que já são adultos, mas que vêm com as crianças para a igreja. Como é que você tem visto a criança dentro da igreja? Se ela gritou como aquela que está incomodando, se chorou, esse choro está me atrapalhando, está me irritando, assim como dentro da minha casa. De que adianta eu falar que eu sirvo a Deus se eu não consigo amar as crianças com a humildade que Jesus espera de mim? De que adianta eu falar que eu sirvo a Deus se as crianças me incomodam? Eu preciso refletir sobre isso. Amar e valorizar as crianças é por demais importante. Outro ponto, tenha compromisso com a palavra de Deus e com a igreja. Ter compromisso é viver aquilo que você prega. Não adianta você dizer que você lê a Bíblia, que leu não sei quantas vezes a Bíblia toda. Eu preciso viver a palavra de Deus. Pastor Roberto e mãe Irene, muito bem-vindos, queridos. Saudades de vocês, um grande abraço. Então, é importante viver aquilo que eu prego. Falar da palavra de Deus é muito fácil. Eu já disse aqui que até o papagaio fala. Hoje até a calopsita, se você ensaiá-la e treiná-la, todo dia ela fala. Mas não é isso que Jesus quer. Ele quer que eu viva. Que eu viva o amor de Deus. Que as minhas atitudes digam quem é que governa a minha vida. Eu preciso fazer diferença. Eu tenho que ter compromisso com a palavra de Deus. E com a igreja onde eu sirvo. Incentive o projeto de evangelização, nos quais os pais, professores e as próprias crianças participem. Incentivar é fazer parte dele. Não adianta você citar assim, poxa, essa igreja não tem projeto nenhum de evangelismo. Faça o seu. Procure o seu líder. Diga para ele assim, eu posso montar um projeto de evangelismo? Daniel, bem-vindo, querido, também conosco. Saudade da sua presença nas nossas lives, viu? Então eu preciso me envolver com os projetos da igreja. Não adianta eu sentar ali e começar a citar aquilo que está falhando na igreja, aquilo que é necessidade da igreja. Se eu estou de braços cruzados, eu preciso fazer parte desse projeto. Se está faltando evangelizar, reúna as pessoas. Se mobilize para isso, faça parte. Não envie pessoas para fazer, faça. Porque é isso que Jesus fazia. Ele estava junto, ele caminhava junto. Ele não é aquele que mandava fazer, ele é aquele que fazia. Ele ensinava com as suas atitudes. Incentive e prepare líderes para o ministério infantil. O ministério infantil é um ministério muito importante, por demais precioso dentro das igrejas. Nós precisamos investir muito nele. Pense que as crianças de hoje serão os adultos de amanhã. E o que semearmos vai germinar e dar fruto. Aquilo que nós plantarmos, que nós semearmos, vai frutificar. Se a semente é boa, certamente a multiplicação virá 100 por 1. Mas se a semente não é de qualidade, a colheita vai ser fracassada. As sementes não são boas, a colheita vai ser pequena. Por quê? Porque as sementes estão estragadas. Não há benefício nenhum nesse plantio. E não é isso que o Senhor espera de nós. Precisamos semear um terreno fértil. Tenha em mente que evangelizar não se restringe somente a falar, mas a viver uma mudança de vida e mentalidade. O evangelho por nós pregado precisa impactar vidas e produzir transformação. Você tem sido aquele que consegue impactar o outro com a palavra de Deus? Bem-vinda a Valquíria de Cássia aqui conosco também. Glória a Deus pela sua vida. Você tem sido aquele que quando abre a boca as pessoas têm alegria de ficar perto, têm prazer de ouvir a palavra de Deus através da sua boca. Você tem deixado Deus usar a sua vida, te encher de unção, de capacitação,
de desejo, daquele desejo de falar, que quanto mais você fala, mais você quer falar do amor de Deus, mais você se empolga em falar desse amor. Bem-vinda, Nádia, querida, também. Você tem sido essa pessoa que faz diferença na vida do outro, que quando abre a sua boca, as pessoas veem Jesus em você. Que quando tem um pedaço de pão para compartilhar, as pessoas veem Jesus em você, no seu testemunho. Que quando para o que você está fazendo para fazer uma oração pelo outro, as pessoas veem Jesus em você. Como você tem feito a obra de Deus. Tem um texto que ele é doloroso de ouvir. E ele diz: maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. O cristão não gosta muito de ouvir isso, não, nem um pouco. Principalmente aquele que vai empurrando com a barriga o seu trabalho no reino de Deus. Mas a Bíblia diz: maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Que você possa entregar sempre o seu melhor. O que você faz para o outro, você faz para Deus. O que você deixa de fazer é com Deus, que também você precisa se acertar depois. Tenha em mente que evangelizar é trazer mudança para a sua vida, que consequentemente acontecerá na vida do outro. O evangelho por nós pregado precisa impactar vidas e produzir transformação. Só assim teremos um futuro melhor. Você tem produzido transformação na vida de outros? Bem-vinda, Silvia, minha querida. Temos orado por você nessas lives, nas nossas reuniões de cultos. E que bom ter você aqui conosco hoje. Graças a Deus pela sua vida. E também estou muito feliz porque tenho recebido recados que você está se recuperando bem, para a glória do nosso Deus. Bem-vinda, viu? Que o nosso testemunho de vida possa impactar as gerações e que nós possamos pensar na criança, no investimento desde pequenino, buscando ensinar a verdade através das nossas vidas. Eu preciso ensinar para as crianças que a nossa referência de vida é Jesus, o nosso mestre, e que nós, como pais, professores, pastores, líderes, devemos ter um caráter aprovado por Deus. Isso nos custa, sim, mas eu preciso ter um coração aberto para deixar o Senhor trabalhar em mim, arrancando toda a raiz do mal, arrancando aquilo que Ele não aprova, buscando mudança de mente, mudança de vida, para que eu possa ser um influenciador do Senhor aqui na terra, influenciando vidas aqui na terra. Amém? Graças a Deus pela sua vida. E por cada um que está conosco, nós vamos agora aos pedidos de oração. Vamos já orar por vocês que estão aqui conosco e pedir que o Senhor venha alcançar a cada vida, que o Senhor venha cuidar de cada um, que o Senhor possa visitar os lares de cada um deles. Amém, amém, irmã Silvia. Glória a Deus. Então, nós vamos com a nossa lista de oração. Nós temos aqui a Helena, aquela bebê que faz tratamento de câncer, que está uma bênção, graças a Deus, mas que provavelmente vai para o transplante ainda de medula. Oremos ainda por ela, que Deus continue trabalhando e concluindo a obra que Ele começou, porque o Senhor não para no meio, Ele começa e Ele conclui. Amém? A Helena, o Antônio, que também faz tratamento de câncer, o meu tio, que também já tem uma melhora, mas que continua ainda em tratamento. Ana Dorildes, que faz tratamento também, essa senhora, que Deus esteja fortalecendo a saúde dela. Neide, também pelo relacionamento no casamento. Daniel, também é uma bênção, que Deus esteja fortalecendo ele a cada dia, sustentando ele na fé, que a presença do Senhor viva dentro dele, seja a sua maior motivação de vida. Tem estado também conosco nas lives. O Danilo, meu irmão, que precisa de uma cirurgia no braço, que ele está sem sensibilidade no braço por conta de um acidente, e agora na situação do Covid, os hospitais estão parados e ele aguarda aí para essa cirurgia. A Silvia, essa querida que está conosco, que passou por uma cirurgia há pouco tempo também, para um tratamento, extraiu um tumor,
e graças a Deus está bem e recuperando a cada dia, sendo restaurada por completo pelo nosso Deus. Amém? O Léo e a Lia, que também precisam buscar ao Senhor a cada dia, ser fortalecido por Ele. O Venâncio, que está também em tratamento de câncer de intestino, que Deus esteja alcançando a vida dele. O irmão Rodrigo, que também está em tratamento, aguardando aí para fazer ponte safena e também tem estado na nossa lista de oração. Oremos por ele, para que essa cirurgia também seja marcada logo, em nome de Jesus. E o Jair Romano, que também com enfermidade precisa de um tratamento e de cura. A Neuza Valim, que pediu pela sua amiga Maria de Fátima, que faz também com diagnóstico há pouco tempo de câncer de pulmão, precisa de tratamentos, que Deus esteja entrando com provisão sobre a vida dela. Tem mais uma Silvia, que é a minha amiga querida de infância, que também faz tratamento de câncer de rim, que o Senhor Deus esteja sustentando, guardando aquela vida, renovando as suas forças a cada dia. Temos aqui a Graziela, que está em tratamento médico pelo Covid, também a nossa querida Elvira fazendo tratamento do Covid, que Deus esteja sustentando. Graças a Deus as duas estão fortes, já se medicaram, já estão aí se levantando em processo de recuperação, mas para a glória de Deus, a cada dia melhor, eu creio, em nome de Jesus. Amém? Oremos neste momento, meus amados. Deus poderoso, nós te agradecemos por este momento. Eu quero, Senhor, meu Deus, colocar cada vida que está aqui nestes pedidos de oração. Deus, eu peço que o Senhor alcance a cada um, renove as forças, ó Deus, daqueles que já estão em tratamento, de quimioterapia, de radioterapia, tratamentos desgastantes que roubam muitas vezes a energia, que o Senhor venha renovar as forças de cada um, daqueles que estão hospitalizados, como o irmão Rodrigo, que o Senhor possa alcançar a vida de cada um desses pacientes agora, que a provisão do Senhor venha sobre eles, aqueles que aguardam respostas para a cirurgia, que o Senhor venha tocar nas suas vidas agora, que o Senhor venha derramar o renovo do Senhor e a provisão do Senhor sobre cada um, meu Pai. Em nome de Jesus, eu oro também por cada família que está nessa live, que o Senhor possa visitar os lares de cada um, derramando das suas ricas bênçãos sobre cada família, sobre cada casal, sobre o relacionamento deles, sobre os filhos, sobre a educação dos filhos, mas principalmente sobre o compromisso dos pais, no cuidado com os filhos, no ensinar a criança no caminho onde deve andar, como a palavra de Deus diz em Provérbios 22:6. Que os pais sejam referências na caminhada da fé, que eles possam tomar as suas famílias, estarem nas igrejas, servindo ao Senhor como testemunho de vida a cada dia, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor e a comunhão do teu Espírito repouse sobre você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém, queridos. Um beijo grande no coração de todos vocês. O Senhor Jesus abençoe e guarde você e a sua casa.